um bom domingo a todos e a todas vocês que mais uma vez estão aqui conosco assistindo e celebrando este culto, seja na sua casa, seja em viagem ou talvez até mesmo no leito de um hospital. Tenha certeza que onde você está, o nosso Senhor está também com você. Porque é nesta certeza e na presença deste Deus, que é Pai, que é Filho e que é Espírito Santo, que nós estamos aqui reunidos para celebrar este culto. E hoje, de forma especial em nosso culto, eu quero trazer a história, o relato de uma mulher. Uma mulher que, inclusive, ontem, no dia 25 de março, teve um momento especial em sua vida. No dia 25 de março, aparece para uma jovem mulher chamada Maria, um anjo, e o anjo anuncia a vinda do Salvador, de Jesus Cristo, nosso Senhor. E hoje em nosso culto eu gostaria de conversar um pouquinho sobre ela, sobre esta mulher que se chama Maria, esta mulher tão jovem, mas que ao mesmo tempo recebeu uma grande missão. Hoje nós vamos conversar sobre Maria, a mãe de Jesus. A palavra que eu quero trazer para vocês hoje, ela se encontra no Evangelho de João, no capítulo 19, versículo 25 a 27, que diz: E junto à cruz estavam a mãe de Jesus, a irmã dela, Maria, mulher de Cleopas, e Maria Madalena. Vendo Jesus a sua mãe e junto dela o discípulo amado, disse: Mulher, eis aí o seu filho. Depois disse ao discípulo: Eis aí a sua mãe. Dessa hora em diante, o discípulo a tomou para a sua casa. Queridos, este relato ele está muito presente nesses nossos dias, porque daqui 2 semanas nós estaremos celebrando a Páscoa. E este evento, de forma especial, do texto bíblico de hoje, fala do momento em que Jesus estava, então, na cruz. E no momento em que ele está na cruz, aparece esta mulher, a mãe de Jesus. Ela estava aos pés da cruz. Eu não sei se você já teve algum momento na sua vida onde você esteve bem próximo de alguém que estava partindo. Seja no leito do hospital, ou seja, talvez na própria casa. Eu não sei se você já teve essa experiência, mas eu consigo imaginar a sua dor, a sua angústia, de estar ali diante de alguém do qual você precisa dizer adeus. E aqui nós temos o relato de uma mulher, e não apenas uma mulher, mas de uma mãe que está vendo o seu filho falecer diante dos seus olhos. E essa mãe está ali, aos pés da cruz. Você consegue imaginar a dor que Maria sentiu neste momento? Este momento em que ela estava ali, este momento onde provavelmente passou um filme em sua mente, de tudo aquilo que ela viveu com o Salvador, de tudo aquilo que ela viveu com o seu filho, Jesus Cristo. Maria, ela experimentou uma das piores dores, que é a dor da despedida. E pior ainda, a dor de nos despedir de um filho tão amado. Mas como pode Maria, neste momento de tanta dor, ser consolada? De onde virá o consolo para esta mulher, para esta mãe? Se nós voltarmos um pouquinho em toda a história de Maria, a palavra de Deus diz que em Lucas capítulo 2, versículo 19, Maria foi uma mulher que guardou muito bem as palavras que foram ditas pelo anjo, as palavras que foram ditas a ela pelos magos quando vieram ver Jesus. Ela ouve e recebe as palavras ditas pelo profeta Zacarias. No momento em que Jesus nasce, ela recebe visitas e cada uma dessas visitas trazem palavras. E em Lucas 2,19 diz que Maria guardava todas as palavras, meditando-as em seu coração. Maria guardou cada palavra dita
por Simão no momento em que Jesus foi apresentado no templo. Cada palavra que foi oferecida, Maria recebia e guardava em seu coração. Maria foi a mãe de Jesus. Mas Maria, além de ser a mãe de Jesus, ela conseguiu entender que ela era uma serva de Deus. Quando o anjo vem falar com ela, ela diz: eu sou uma serva do Senhor, que cumpra-se em mim o que você falou. No Evangelho de Lucas 38. Maria sabia que sim, ela estaria carregando alguém muito especial, mas que além disso ela era a serva do Senhor. E ela colocou a sua vida nas mãos de Deus para que se cumprisse na vida dela os planos que Deus tinha. E Maria viveu, ouviu, guardou cada palavra em seu coração. E Maria via o quanto Jesus crescia em sabedoria, em estatura e graça, diante de Deus, mas também diante dos homens. Com toda certeza, assim como eu, você também tem experiências lindas, lembranças incríveis do seu filho, seja do nascimento como também do seu desenvolvimento, do seu crescimento em sabedoria. Mas Maria, ela nos ensina algo muito precioso. E como este mês de março é o mês da mulher, eu quero destacar sobre esta mulher mãe. Maria foi uma mãe que soube amar o seu filho, soube receber este filho mesmo diante de circunstâncias difíceis. Maria não conseguiu ter um parto como ela sonhou. Maria não conseguiu ter do seu lado, segurando a sua mão, talvez a sua mãe. Maria não teve do seu lado a equipe médica para ajudá-la, mas Maria amou a cada momento aquilo que ela estava vivendo com o Senhor e também o momento que viria a seguir. Nós encontramos uma mulher que amou esse filho, que educou e que ensinou. Quando Jesus tinha 12 anos, a palavra de Deus lembra que Maria e José levavam todos os anos o menino Jesus ao templo. Consagravam aquele momento. Consagraram Jesus quando ele era bebezinho ainda ao Senhor. Maria nos ensina que amar os nossos filhos é entregá-los eles ao Senhor. E enquanto ela ama, ela entrega. E enquanto ela ama, ela vê o seu filho crescer. E esse filho agora está adulto. E pela última vez Maria é vista com Jesus, quando Jesus tinha 30 anos de idade. A palavra de Deus diz que ali que começou o ministério de Jesus, no casamento de Caná da Galileia, Maria está com Jesus e Maria vê Jesus então realizar o seu primeiro milagre. Se nós vamos procurar biblicamente, depois parece que Maria simplesmente desaparece. Nós não encontramos mais relatos de Maria indo com Jesus, de Maria estando junto com Jesus, de Maria indo pescar com Jesus, nós não encontramos mais. Nós encontramos agora uma Maria que entendeu que o seu filho cresceu e que agora o seu filho vai completar a missão de Deus na sua vida. Em Provérbios 22:6 diz que nós precisamos ensinar a criança no caminho em que deve andar. E quando ela for velha, não se desviará dele. Todos nós já sabemos esse versículo. Mas além de saber esse versículo, Maria está me dando uma lição e dando uma lição para você que também nos assiste. Você que é mãe, você que é pai. No dia do batizado dos nossos filhos, nós entregamos eles nas mãos de Deus. Nós entregamos os nossos filhos nas mãos de Deus, para que Deus os perdoe os pecados, para que o santo batismo seja derramado sobre eles, e eles entendam o amor deste Deus por eles. No batismo nós entregamos e nós consagramos os nossos filhos a Deus, o nosso Pai. Mas será que nós sabemos de fato que existe um momento da nossa vida em que os nossos filhos vão dizer: tchau, estou indo? Nós estamos preparados para ver os nossos filhos crescerem? Pensem comigo, se Maria tivesse dito não,
O meu filho é meu, ele vai ficar comigo, ele é meu primogênito, ele tem que ficar em casa, ele tem que trabalhar. Afinal de contas, Maria era uma viúva. Seu marido havia falecido quando Jesus tinha aproximadamente entre 15 e 16 anos. Jesus era o mais velho tem que ficar em casa, o mais velho tem que trabalhar. Maria ensina algo para nós. Os nossos filhos existem para servir ao Senhor. Os nossos filhos existem para toda a honra e glória do Senhor, não para a nossa honra. Maria ensinou, Maria educou, Maria viu crescer. Mas agora Maria entrega a ele e agora é a vida dele que ele começa. E nessa vida dele ele começa a servir a Deus, o seu Pai. Você mãe, você pai, você já entendeu isso? Você não tem filhos para que eles trabalhem para você. Afinal de contas, se você entregou eles nas mãos de Deus, eles estão neste mundo para trabalhar para Deus. Nossos filhos são nossa herança, nosso presente mais precioso. Mas Deus tem uma missão para o teu filho e para os meus filhos. Desde o momento em que eles estavam no nosso ventre, diz a palavra, que Deus já tinha um plano para eles. E a minha pergunta é, será que a gente deixa Deus concluir o plano dele na vida dos nossos filhos? Sabia que o teu filho, Deus tem planos para ser um grande médico? Para ser uma grande advogada? Um grande professor cristão? Uma grande enfermeira? Uma grande farmacêutica? Deus tem planos lindos para os teus filhos. Você está entendendo isso? Ou talvez você está dizendo, não, meu filho vai ficar comigo. Ele precisa ficar comigo porque do meu lado ele vai estar bem. Do meu lado ele vai estar feliz. Queridos, se nós estamos vivendo achando isso, nós temos que olhar de novo para a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus, ela nos deixa bem claro que chega um momento que a gente precisa deixar o pai e a mãe e multiplicar e continuar a nossa história e deixar-se Deus guiar pelos planos que Ele tem para nós. Eu estou falando algo que talvez você possa pensar, mas isso é difícil demais, eu preciso do meu filho, eu não sei o que seria de mim sem meu filho. Mãe, se você em algum momento pensou nisso, o que será de mim sem meu filho? Já parou para pensar se Maria pensasse assim? No momento em que ela vê Jesus ser crucificado, se Maria tivesse se ajoelhado e ter dito, meu filho, o que vai ser de mim sem você? A Maria nos ensina algo muito precioso. A Maria nos ensina que a nossa missão como pais é amar, ensinar a crescer e ensinar a multiplicar. O que é multiplicar? A ser bênção no seu trabalho, na sua vida, na sua nova família. Maria, ela nos ensina que sim, existe um momento da nossa vida em que nós vamos dizer tchau para os nossos filhos. Seja para uma faculdade, seja para um casamento, ou talvez num sepultamento. Porque se nós entendemos que os nossos filhos não são nossos, mas eles são de Deus e Deus tem planos, a gente consegue soltar. Quando a gente entende que os nossos filhos são um presente de Deus, mas que eles continuam sendo de Deus. Eles são um presente de Deus para nós. E nós o entregamos para Deus no batismo. E nós dizemos, Deus, Ele é teu. Sabe por que a Maria consegue chegar aos pés da cruz e ver o seu filho morrer? Ela escolheu estar lá. Ela escolheu. Com toda certeza, Maria não caminhou com Jesus porque a Maria foi uma mulher serva do Senhor. E quem é servo do Senhor entende isso. A vida continua quando os nossos filhos crescem. A vida continua e precisa continuar quando os nossos filhos dizem tchau. Porque a nossa vida não está nos nossos filhos, mas a nossa vida está no Senhor. A razão da nossa vida é o Senhor. A Maria conseguiu se manter firme e fiel diante daquilo porque ela disse lá no começo, Senhor, eu sou tua serva. Faça de mim o que tu quiseres. Maria foi uma serva fiel do Senhor. E ela conseguiu deixar o seu filho. E quando o seu filho sai,
quando seu filho segue o propósito. Você já parou para pensar como foi lindo quando Maria começou a ouvir as pessoas dizerem: Jesus está falando do amor do Pai, pessoas estão se arrependendo, Jesus tem curado pessoas, Jesus tem abraçado e perdoado pecados, Jesus tem transformado o mundo, o teu filho Maria está agindo no mundo e está transformando este mundo. Você consegue imaginar a alegria dessa mãe ao ouvir falar dos seus filhos, ao ouvir falar do seu filho, os seus outros filhos também, porque eles também caminhavam junto com Jesus. Maria ouve falar e eu imagino essa mulher se enchendo de orgulho, porque o seu filho estava testemunhando do amor de Deus. O seu filho saiu debaixo das asas para subir às asas dos céus, vivendo o reino de Deus. Jesus conseguiu cumprir o propósito que Deus tinha para ele, porque Maria, sua mãe, o preparou. Maria preparou e guardou cada palavra em seu coração. E Jesus vai aos confins da terra e anuncia. E agora nós estamos de novo de volta aos pés daquela cruz. E nos pés daquela cruz ele vê a sua mãe. Sim, com toda certeza, aquele momento foi um dos momentos mais difíceis de Maria, de ter que dizer: adeus, meu filho. A partir de hoje eu não vou mais ouvir falar do que você tem feito, mas eu vou ouvir falar do que vai acontecer através de você. Até ali talvez Maria ainda não tivesse entendido direito qual era o propósito de Deus com isso tudo. Mas simplesmente Maria estava ali. Maria estava finalizando os dias de Jesus na presença de Deus e na presença daqueles que caminharam com Jesus. E Jesus olha para sua mãe. Você consegue imaginar esse olhar? Esse olhar de adeus? Esse olhar de tchau, mãe, até a eternidade. Jesus olha para ela. Lá de longe, Jesus reconhece a sua mãe. E ele olha para ela. E ele diz: mãe, você não está sozinha. Eu sou apenas um filho de sangue teu. Mas aí do seu lado tem mais pessoas. Essas pessoas são os seus filhos. Jesus já disse isso em um outro momento. Mas talvez ali a Maria não tenha entendido, mas agora ela sabia que ela precisa caminhar com pessoas. Que a nossa família de fé, ela é enorme, ela é grande e ela não se limita a uma pessoa. Todos aqueles que são seguidores de Jesus são feitos irmãos de Cristo. Nós somos irmãos uns dos outros. Nós talvez deixamos para trás irmãos, nós talvez deixamos para trás pai e mãe, mas nós ganhamos pai e mães de coração, pela fé. Quando Jesus olha para João, ele diz: João, você agora acabou de ganhar mais uma mãe. E naquele momento diz a palavra que João recebe a Maria e a Maria passa a morar na casa de João. Querida comunidade, queridos membros, você que nos assiste, você que nos acompanha e que acompanhou essa mensagem, talvez você possa pensar que essa palavra é dura ou é difícil de tentar entender, ou difícil de praticá-la, mas eu quero dizer para você, os nossos filhos são do Senhor. Eles são sim um presente do Senhor. E eles estão neste mundo para viver para o Senhor, não para nós. Não para nós. Deus tem planos para os teus filhos. Você tem coragem de deixá-los nas mãos deste Deus? Eu tenho. Não vou dizer que vai ser fácil. Dizer tchau, dizer vai meu filho, mas se o meu filho estiver traçando os caminhos do Senhor, eu terei uma paz no meu coração. Deus nos deixa uma lição. A nossa vida aqui ela é muito grande. Ela não se limita ao meu filho ou ao teu filho, mas se limita a uma comunidade de fé, a uma igreja, irmãos e irmãs,
pessoas que caminham juntos, seja com alegria, seja com sofrimento. E é isso que Jesus, nesse tempo de Páscoa, quis mostrar para Maria e para João. A nossa vida não se limita à minha família de sangue, mas ela existe na família de fé. E eu queria dizer para você, Deus não vai nunca te deixar sozinho. Talvez você perca pessoas importantes na sua vida, mas Deus vai colocar pessoas importantes na sua vida. Não vai substituir o outro, mas vai trazer de novo o amor, a alegria e a esperança para a tua vida. Ele multiplica os teus filhos aqui neste mundo. Ele multiplica, se você assim entender. Se você assim viver uma vida e saber entregar os teus filhos nas mãos de Deus. Você tem a mesma paz de Maria? De poder dizer, adeus meu filho. Você tem essa paz no seu coração? Maria tinha paz porque ela era uma serva do Senhor. Porque ela guardava todas as palavras em seu coração. Porque ela sabia que as palavras de Deus eram poderosas através do filho dela. Ela sabia que Deus tinha um propósito para Jesus. E ela entregou. Eu desafio você a ouvir essa música. E talvez seja o momento de você dizer, Deus, eu preciso entregar os meus filhos nas tuas mãos. Eu preciso entender que os teus planos são maiores que os meus. Eu preciso entender, Senhor, que tu tem planos infinitamente maiores do que eu posso imaginar para os meus filhos. E que talvez eu não estou conseguindo deixá-los viver o que Deus tem para eles. Ore junto enquanto você ouve este hino. Entregue teus filhos nas mãos do Senhor. E se precisar, venha conversar conosco sobre isso. Porque Deus não vai te deixar sozinho. A tua família de fé, ela vai multiplicar quando você aprender a entregar. Que Deus te abençoe. Amém. Herança de Deus, presente do céu, são meus filhos. Pedi ao Senhor e Ele me ouviu, por eles clamo. Que ouçam tua voz, que amem tua voz e busquem sempre obedecer. Que tenham em ti o tesouro maior e vivam pra te engrandecer. Sejam luz por onde andarem, resplandecendo a luz do amor. Sejam sal onde estiverem, trazendo o sabor de Deus. Meus filhos são teus. Herança de Deus, presente do céu, são meus filhos. Pedi ao Senhor e Ele me ouviu, por eles clamo. Que ouçam tua voz, que amem tua voz e busquem sempre obedecer. Que tenham em ti o tesouro maior e vivam pra te engrandecer. Sejam luz por onde andarem, resplandecendo a luz do amor. Sejam sal, sim, onde estiverem, trazendo o sabor de Deus. Meus filhos são
resplandecendo a luz do amor. Sejam sal onde estiverem, trazendo o sabor de Deus. Meus filhos, meus filhos, meus filhos sejam sal, sim, onde estiverem, trazendo o sabor de Deus. Meus filhos, meus filhos.